Olá, sou a Marina. A minha irmã, a Selena, usou branco no meu casamento, mudou-se para a minha casa e roubou o meu marido tudo enquanto me deixava acreditar que o filho dela era meu. Agora ela está de volta encharcada pela chuva, segurando o menino que criei, sussurrando que não tem para onde ir. Já foi traído tão silenciosamente que ecoou mais alto que um grito. Antes de mergulharmos, que horas são e de onde está a ouvir? Deixe um comentário. Este é um drama familiar que não vai esquecer. Eu costumava pensar que a pior coisa que alguém poderia fazer no seu casamento era objetar durante os votos. Mas enquanto eu estava lá com o meu vestido e buquê na mão, percebi que não era um escândalo barulhento que arruinava um casamento, era o silêncio. Olhares desvios de atenção que te diziam sem uma única palavra que o dia já não era seu. Começou antes mesmo da cerimônia. O local brilhava sob a luz do final da primavera, com toalhas de linho marfim, rosas cor-de-rosa e detalhes dourados. Eu tinha planeado cada pormenor até o aroma difundido no ar, algo suave e floral, como lilazes em flor. Mas eu não tinha planeado a Selena, a minha irmã. Ela chegou atrasada, saindo de um SUV preto, como uma estrela de cinema, a chegar à sua estreia. Ela não estava na lista de convidados, tinha recusado o convite. Tinha acabado com alguém em Boston novamente e disse que não conseguia lidar com todas as coisas de amor ainda. Mas aqui estava ela num vestido branco, não apenas branco nupcial. Tinha ombros descobertos, fenda até a coxa. Cada centímetro gritava por atenção e ela conseguiu-a. Alguém ofegou, alguém aplaudiu. Um dos tios do Elias, de facto, inclinou-se para lhe perguntar: "Então você é a noiva?" Depois riu-se como se fosse a melhor piada que alguma vez tinha contado. Ela sorriu toda uma falsa humildade e disse: "Hoje não." Eu estava a 3 metros de distância invisível. A minha mãe passou por mim para a cumprimentar como se ela fosse da realeza. "Pareces um sonho", sussurrou. Depois virou-se para mim e acrescentou como um pensamento posterior: "Não estás feliz por ela ter vindo, querida?" Feliz não era a palavra. Quando olhei para o Elias em busca de apoio, ele apenas deu-me um sorriso envergonhado e disse: "Acho que a beleza é de família." Depois virou-se para o seu padrinho e ajustou a gravata como se tudo estivesse perfeitamente normal. No espelho da suíte nupcial, vislumbrei-me e mal reconheci o que via. O véu de repente pareceu um disfarce, o meu sorriso não se mantinha. Atrás de mim, refletida fracamente no vidro do corredor, a Selena flutuava no seu vestido branco como um fantasma do casamento de outra pessoa. No altar, as minhas mãos tremiam enquanto eu tentava focar-me no rosto do Elias, mas os meus olhos continuavam a desviar-se para o lado onde a Selena estava sentada na primeira fila, secando lágrimas falsas do canto do olho. Quando ela publicou a foto mais tarde, a legenda dizia: "Casamentos sempre revelam as partes mais suaves de mim." Ela nem estava em segundo plano, ela estava centrada e moldurada como a noiva. Depois veio a recepção. A minha dama de honor fez um brinde doce. O padrinho do Elias partilhou uma memória engraçada. Depois a Selena não convidada bateu o copo. "Eu não planeava falar", disse ela mentindo, "mas eu só tenho que dizer algo sobre o amor." 6 minutos. Foi o tempo que ela falou. Ela chorou, riu. Mencionou o Elias 3 vezes, a mim 2, e de alguma forma conseguiu lembrar a multidão que estava solteira. "Uma vez disse ao Elias que ele tinha sorte de ter a Marina", disse ela virando-se para ele, "e ainda penso isso porque ela é a melhor de nós." A sala aplaudiu como se ela tivesse acabado de fazer uma palestra TED. Quando chegou a minha vez de falar, eu estava a meio quando alguém entregou a Selena um copo de vinho novo. Observei metade da sala olhar para ela em vez de para mim. Até o fotógrafo inclinou a lente na sua direção. Depois do jantar, encurralei a minha mãe junto à mesa de sobremesas. "Ela usou o branco, roubou o microfone e agora as pessoas pensam que esta é a festa dela", eu disse. A minha mãe nem pestanejou. "Marina", disse ela pegando num biscoito, "não estragues o teu grande dia por seres mesquinha." Mesquinha. Essa foi a palavra que ela escolheu. Assenti, sorri, mordi o lábio e voltei para a multidão, onde agradeci a pessoas que mal olhavam para mim. Quando o Elias e eu chegamos à nossa suíte, eu sentia-me vazia. Ele adormeceu rapidamente, ainda a cantarolar do bar aberto. Eu deitei-me ao lado dele, em silêncio ainda com o meu vestido. Pensei no aniversário em que a Selena acidentalmente roubou o meu presente e chorou quando o pedi de volta. Na recomendação universitária que escrevi para ela e de que ela tirou o crédito. No ex-namorado, que ela uma vez me disse que nunca foi sério comigo e depois namorou de qualquer maneira. Era sempre a mesma linha depois. Eu não quis dizer isso assim. Mas desta vez, ela não pegou emprestado algo meu. Desta vez, ela não fez uma cena. Desta vez, ela levou algo sagrado.
E naquela noite, enquanto eu olhava para o teto e ouvia a respiração do meu marido subir e descer, entendi algo que não podia desaprender. Eu não era a noiva naquele dia. Eu era um adereço na performance da minha irmã. O quarto ainda estava escuro quando abri os olhos. O meu vestido de noiva tinha sido retirado em algum momento dobrado cuidadosamente sobre a cadeira. A minha maquilhagem, meio borrada no travesseiro, a outra metade a persistir, como um lembrete de que eu não tinha lavado completamente o dia. Estendi a mão para o Elias, mas ele não estava lá. Presumi que ele tinha ido tomar café, talvez pequeno almoço. Eu não esperava vozes. Quando entrei no corredor, parei. Risadas. 2 vozes, uma delas, a dele, a outra, a dela. Andei descalça em direção à cozinha. Ali, no brilho suave da luz da manhã, estavam Elias e Selena. Ela estava enroscada no sofá, num hobby de seda que não parecia dela nem meu. Pernas encolhidas, telefone na mão, a beber café como se vivesse ali. Elias, encostado ao balcão, ainda em sua camiseta, segurando uma segunda chávena. Espero que não te importes, disse Selena, alegremente quando me viu. Eu não queria chamar um Uber tão tarde. Pensei que seria estranho ir embora depois do casamento. Vocês pareciam tão tranquilos quando eu espreitei. Espreitar. Antes que eu pudesse responder, Elias entregou-me um café e beijou o topo da minha cabeça. Ela não quis acordar-nos, disse ele. Não é grande coisa. Talvez não fosse naquela manhã. Mas no dia seguinte ela ainda estava lá. Depois no dia seguinte e no seguinte. Ela nunca perguntou se podia ficar, nunca ofereceu um prazo. Apenas continuava a dizer coisas como: eu só preciso de alguns dias para clarear a cabeça. E quando Elias encolheu os ombros e disse: ela é da família, vi-me encurralada pela cortesia. A nossa casa começou a mudar. A sua mala de viagem de uma noite tornou-se uma mala de viagem grande. A sua prancha de cabelo acabou na bancada da minha casa de banho. A sua comida, taças de chia, leite de aveia, proteína em pó de designer, encheu uma prateleira inteira no nosso frigorífico. Ela montou um portátil na mesa de jantar como se fosse um espaço de escritório partilhado. Cada dia misturava-se no seguinte. Eu chegava à casa do trabalho e encontrava a televisão ligada a Selena e o Elias a verem alguma série juntos no sofá com os pés para cima a partilhar pipocas. Ele costumava esperar por mim para começar uma série, agora eu era o depois. Eles riam alto, demasiado alto. Piadas internas surgiam entre eles como cogumelos depois da chuva. Uma frase de um filme desencadeava uma gargalhada que eu não entendia. Ela batia-lhe no braço, ele revirava os olhos de brincadeira. Deus, vocês são ridículos, brinquei uma vez, sentando-me ao lado deles. A Selena virou-se e disse: é tão refrescante ter alguém por perto que realmente entende as minhas referências. Elias não me defendeu. Ele apenas sorriu para o ecrã. O jantar também mudou. Encontrava a mesa de jantar vazia, pratos na sala de estar. Eles comiam no sofá, pernas cruzadas, vinho na mão. Uma noite eu cozinhei frango marsala, o favorito dele. Ambos se esqueceram de vir para a mesa. Quando lhes lembrei, Selena disse: oh, nós não sabíamos que era formal. Formal, eu limpei sozinha naquela noite. Comecei a escrever um diário novamente, algo que não fazia desde a faculdade. A última vez que peguei numa caneta assim tinha sido de coração partido a escrever para processar. Agora eu escrevia para recordar, para me manter sã. Escrevia datas, horas, conversas. Não porque algo estivesse errado exatamente, mas porque tudo parecia errado. Uma noite desci para beber água. Era quase meia-noite. As luzes da cozinha estavam esbatidas. Ouvi os Elias e Selena a falar em tons baixos. Ela estava a dizer algo sobre o seu último namorado. Ele disse que eu era demais, sussurrou ela, mas acho que ele simplesmente não sabia ouvir. Tu sim, tu ouves mesmo. É como se te conhecesse há anos. Eu não entrei, não interrompi. Apenas fiquei nas sombras agarrada ao corrimão, a ouvir o meu coração bater contra as minhas costelas. Mais tarde, naquela noite, deitada ao lado do Elias na cama, perguntei: achas que ela está bem? Ele virou-se para mim. Ela está a recuperar. Não sejas muito dura com ela. Ela só precisa de estabilidade agora. Estabilidade. Na nossa casa, na nossa cama, no nosso tempo. Assenti, mas por dentro não podia ignorar mais. A mudança não estava apenas no ar. Estava nas nossas rotinas, nos nossos hábitos, na nossa linguagem. Comecei a contar quantas vezes ele dizia o nome dela, versus o meu. As nossas fotos de casamento ainda estavam numa caixa, enquanto a Selena tinha tomado conta da parede da sala de estar com as suas fotos de viagem, lugares onde ela não tinha estado há anos, mas de que ainda falava como se fossem o seu futuro. A minha mãe enviou-me uma mensagem naquela semana. É tão querido que estejas aí para a Selena. Ela sempre precisou da tua força.
força e a minha paz e o meu espaço, eu não respondi, porque não havia uma maneira certa de dizer: acho que a minha irmã está a viver na minha casa e a substituir-me no meu casamento, e não tenho provas, apenas sombras e pressentimentos. E, no entanto, eu sabia. Ela não tinha ido embora na manhã seguinte ao casamento porque nunca planeou ir. E assim a mulher que roubou o meu protagonismo começou a roubar o meu espaço e talvez até o meu marido. Não me lembro de adormecer, apenas de acordar com o zumbido suave do frigorífico e o silêncio cortante de uma cama vazia. Virei-me, estendi a mão instintivamente e senti apenas lençóis frios. O relógio digital na mesa de cabeceira piscava 1h47. Ouvi passos, um rangido de porta qualquer coisa. Nada. Apenas o sussurro mecânico da nossa casa no meio da noite. Deslizei para fora da cama, vesti o meu hobby e desci as escadas descalça. Disse a mim mesma que ia apenas beber água, mas o meu peito já sabia mais. Havia um brilho na sala de estar suave e quente. O tipo de luz que as pessoas usam quando não querem acordar a casa ou quando querem esconder-se nela. Parei no corredor fora de vista, desejando que tivesse imaginado o brilho, mas não tinha. Elias estava no sofá, sentado ao lado dele, enroscada como um gato estava Selena. Os olhos dela estavam semicerrados, os lábios movendo-se como se estivesse a sussurrar algo privado. A mão de Elias movia-se suavemente pelo cabelo dela, lenta, rítmica, familiar. Eu fiquei imóvel, a madeira fria sob os meus pés. Os seus dedos demoraram-se perto do couro cabeludo dela, enfiando uma madeixa atrás da orelha, com uma ternura que não pertencia ao espaço entre irmãos. O corpo dela inclinou-se para ele, não como um acidente, não como uma irmã, mas como alguém que se sentia com direito a um conforto que não era dela. Não era apenas o ato, era o quão natural parecia, como se já tivesse acontecido antes. Observei-os por 7, talvez 8 segundos, apenas o tempo suficiente para confirmar o que eu desejava que não fosse verdade. Depois virei-me, subi as escadas e sentei-me na beira da minha cama com as mãos no colo, como uma criança à espera de castigo. Não chorei não naquele momento. Na manhã seguinte, Elias já estava na cozinha, agindo como se nunca tivesse saído da nossa cama. Selena estava lá, claro, numa das minhas camisolas antigas, cantarolando ao rádio como se pagasse a hipoteca. Servi-me de café. Ninguém disse nada até que eu perguntei tão casual quanto pude. Vocês tiveram uma conversa profunda à tarde da noite? Elias levantou os olhos surpreso. Ela estava a chorar, eu só estava a tentar acalmá-la, sabes como ela fica emocional. Selena nem pestanejou. Colocou o iogurte grego numa tigela de vidro e disse: Estás com ciúmes de mim agora, isso é novo. Eu ri um som curto e agudo. Não só estou curiosa sobre quando consolar a tua cunhada se tornou uma rotina de meia-noite. Elias enrijeceu. Selena sorriu maliciosamente. Ele disse: Vamos, Marina, não tornes isto estranho. Mais tarde naquele dia escrevi no meu diário: Não sei o que é pior, ser traída ou ser feita para me sentir insana por sentir isso. A partir de então, parei de correr para casa depois do trabalho. Fui pelo caminho mais longo. Fiz recados que não precisava de fazer. Comecei a ficar acordada até tarde e a dormir até mais tarde, só para que os nossos horários não se alinhassem. Tornei-me um fantasma na minha própria casa. Selena, por outro lado, floresceu. Ela começou a usar roupas mais justas. As suas leggings de ginásio agora faziam parte da sua rotação diária, mesmo quando ela claramente não tinha ido ao ginásio. Ela ficava à vontade em tops curtos que não cobriam muito e fazia questão de alongar-se exatamente quando Elias entrava. Ele não fingia desviar o olhar e notei a mudança subtil. Ele já não recusava convites para jantar da minha mãe ou cancelava brunches com os nossos amigos. Ele costumava evitar esses eventos como se fossem um tratamento dentário, mas agora ele parecia tranquilo, confortável, como se esta versão da nossa vida, nós os três, fosse de alguma forma preferível. Sonhei com fogo naquela semana de estar na cozinha a olhar para o lavatório de prata e a ver o meu buquê de casamento a arder em chamas. Eu não conseguia ver quem acendeu o fósforo, mas sabia quem o entregou. Uma noite perguntei ao Elias se ele queria passar um fim de semana fora só nós os dois. Ele olhou para a televisão, depois para mim. A Selena está a passar por muita coisa agora. Não quero deixá-la sozinha. Ela é uma mulher adulta, eu disse. Ele não respondeu. No dia seguinte, a minha entrada no diário foi mais curta. Casei-me com um homem que não consegue distinguir entre bondade e convite, e uma irmã que sempre soube exatamente até onde podia ir sem deixar impressões digitais. Eu não tinha capturas de ecrã, nem batom nas golas, nem provas. Mas eu sabia o que via, e mais do que isso, sabia o que sentia. Não era luxúria, não era nem amor. Era erosão, e eu estava a vê-la acontecer tijolo a tijolo silencioso, bem no meio da minha casa. O ar da manhã parecia cortante mesmo com as janelas fechadas. Sentei-me na beira da cama do Tobias a vê-lo dormir. Os lábios ligeiramente entreabertos, as pestanas,
a repousar como vírgulas nas bochechas. Eu costumava pensar que ele parecia o Elias, mas ultimamente eu tinha começado a ver outra pessoa. E uma vez que esse pensamento se enraizou, eu não conseguia livrar-me dele. Estava na curva do sorriso dele, na forma como ele inclinava a cabeça, quando não entendia algo exatamente, da mesma forma que a Selena fazia quando fingia ouvir, mas já estava a planear a sua saída da conversa. No início atribuiu a paranoia ao estresse, mas continuava a voltar uma dor silenciosa e persistente que nenhuma quantidade de negação podia atenuar. Então, uma tarde no trabalho, eu estava a falar com a Elisa, uma das outras paralegais, e ela mencionou ter visto o Elias e a Selena juntos num café local na semana passada. Eles pareciam próximos, disse ela naquela forma casual e inofensiva como as pessoas dizem as coisas quando não sabem que acabaram de te quebrar. Forcei uma risada. Sim, ela está a ficar conosco, já há algum tempo. Elisa levantou uma sobrancelha, depois encolheu os ombros. Bem, acho que é bom que ela se sinta em casa. Mais tarde naquele dia, ela parou na minha secretária, novamente, calmamente, gentilmente. Marina, isto pode parecer loucura, mas se alguma vez te sentires insegura, há clínicas. Sem julgamento, sem papelada. Eu sabia o que ela queria dizer e odiava o facto de não a odiar por o ter dito. Naquela noite, fiquei acordada até às 2 da manhã a olhar para o ventilador de teto. Depois levantei-me e fui à gaveta da cozinha, onde guardávamos kits de primeiros socorros e pilhas extra, e encontrei o velho kit de cotonetes de um teste de genealogia que o Elias nunca tinha enviado. Fiz sozinha em silêncio, como se até esfregar a boca do Tobias, enquanto ele dormia, fosse uma traição. Ele mexeu-se um pouco, murmurou algo ininteligível, depois voltou a dormir. Beijei a testa dele e sussurrei. Tu és meu não importa o quê. O envelope chegou uma semana depois, simples clínico. Estacionei em frente a uma farmácia, o motor desligado, as mãos a tremer enquanto o abria. As palavras estavam impressas em letras pretas nítidas, claras e frias. Probabilidade de maternidade 0%. Não fazia sentido no início. Pensei que tinham enviado os resultados errados. Reli-o uma e outra vez, mas os números não mudavam. Não gritei, não chorei. Fiquei sentada no banco do condutor por horas a olhar para a frente, enquanto as pessoas passavam com sacos de compras e chávenas de café e vidas que ainda faziam sentido. Quando cheguei à casa, o sol estava a pôr-se atrás das árvores. O céu estava roxo-rosado e cinzento. Elias estava na cozinha a saltear cogumelos como se fosse um dia normal. Coloquei o papel na bancada. Ele olhou para ele, pegou, leu, depois pousou. Sem surpresa, sem negação, sem desculpas. Tu sabias, eu disse. Ele não respondeu no início. Depois apenas um sussurro, não no início. Isso foi pior. A ideia de que ele descobriu e não disse nada. Que ele me deixou criar um filho, o nosso filho, eu pensei, sabendo que ele não era meu. Ela estava bêbada. Aconteceu uma vez, ele finalmente disse. Eu olhei para ele. Queres dizer, na noite em que a consolaste com a mão no cabelo dela? Ele fez uma careta. Não faças isso. Eu quis atirar algo, mas tudo ao meu redor parecia demasiado vazio para quebrar. Ela está num retiro de yoga, acrescentou ele, como se isso explicasse alguma coisa. Naquela noite não dormi. Fiquei sentada à porta do Tobias a ouvir o som da sua respiração. Fiz uma mala, depois desfiz-a, depois fiz-a novamente. Eu não sabia para onde ia, apenas sabia que não podia ficar a mesma. Eu era apenas um lugar-tenente, um recipiente para criar o seu segredo. Na manhã seguinte, o Tobias correu para os meus braços e chamou-me mamã. Beijei-lhe a bochecha, disse-lhe que o amava, e era verdade, mas algo em mim mudou. Mais tarde naquele dia, enquanto Elias estava fora, acedi à nossa conta conjunta para transferir fundos. O meu plano ainda estava vago, mas eu precisava de dinheiro. Foi então que vi os custos de hotel. O mesmo cartão cidades diferentes, fins de semana diferentes, a remontar a meses. Não senti raiva não desta vez. Senti clareza. Se eles queriam quebrar-me, deviam tê-lo feito antes que eu aprendesse a reconstruir. Naquela noite, fiz café à 1 da manhã, peguei no meu portátil e pesquisei. Direitos de custódia quando o filho não é biologicamente seu. Advogado de divórcio para casos de infidelidade. Uma mãe pode perder a custódia se não for de sangue. Não dormi, mas pela primeira vez, em semana senti-me acordada. Não esperei pelo fim de semana ou que o momento fosse certo. Acordei antes do amanhecer, tomei um duche em silêncio e fiz o pequeno almoço para o Tobias como sempre fazia. Trancei-lhe o cabelo, preparei os seus lanches para a escola e beijei-lhe a bochecha 2 vezes antes que Elias entrasse na cozinha de calças, de fato de treino, descalço e casual, como se não tivesse ajudado a estilhaçar o meu mundo. Tens um segundo? Perguntei. Ele bocejou. Claro o que foi. Apontei para a mesa de jantar. Ele sentou-se como se estivéssemos prestes a planear uma lista de compras, e eu sentei-me à sua frente como se não estivesse a segurar cada prova que ele esperava que ficasse enterrada.
Quero que ouças. Não interrompas. Ele assentiu. Comecei do início. Não apenas o teste de ADN. Mencionei os custos de hotel, as risadas à meia-noite e o afagar do cabelo da Selena como se fosse o seu direito. Como a minha própria casa se sentia menos como um refúgio e mais como um palco para alguma performance para a qual eu nunca fiz audição. Expus tudo, sem raiva, sem tremer, sem levantar a voz. Apenas fatos como uma mulher a ler a sua própria obituário em voz alta. E quando terminei de lhe dizer exatamente como juntei o mosaico da traição, tudo o que ele disse foi: estás a exagerar, Marina. Essa frase não caiu, explodiu. 1000 humilhações silenciosas inflamaram-se no meu peito. Ouvi cada momento em que fui ignorada, cada vez que engoli o desconforto, em nome da paz, cada jantar onde a Selena ria demasiado alto e ele não a parava. Cada uma delas subindo como cinzas do fósforo que ele acabara de acender. Exagerar, repeti lentamente como se estivesse a provar algo estragado. Porque questionar se o meu casamento e a minha maternidade são ambos uma mentira é dramático. Ele levantou-se frustrado. Estás a ser injusta. A Selena estava a passar por um momento difícil. Eu estava a tentar estar lá para as duas. Ela agradeceu-te antes ou depois de engravidar. O rosto dele ruborizou, mas ele não disse nada. Não o segui quando ele saiu da sala. Não gritei por ele. Servi-me de um copo de água com as mãos mais firmes do que deveriam estar. Mais tarde naquele dia liguei para a minha mãe. Não sei o que esperava. Talvez conforto, talvez fogo. Mas o que obtive foi decepção coberta de apatia. Marina, ela suspirou. A Selena passou por tanta coisa. Tu sempre foste a forte e a racional. Ela dormiu com o meu marido, eu disse. A minha voz falhou, mas não por fraqueza, por incredulidade. Nós não sabemos isso, ela respondeu rapidamente, demasiado rapidamente. Eu tenho um teste de ADN, tenho datas, tenho custos na nossa conta conjunta para quartos de hotel. Tu não tens provas de que foi ela respondeu. As pessoas viajam, e o Tobias é teu filho em todos os aspectos que importam. Esse não é o ponto mãe. Qual é o ponto então, Marina? Estás chateada, ok, mas não castigues o menino por algo que te deixa zangada. Isto é maior do que tu, maior do que eu. Terminei a chamada antes que dissesse algo que não pudesse retirar. Estava sol naquela tarde quase zombeteiramente. Caminhei até as minhas pernas doerem, até a minha respiração ficar ofegante, até as lágrimas finalmente virem e secarem na minha pele como sal. De volta à casa, o meu diário estava aberto na bancada onde eu tinha rabiscado antes. Sou a única a sangrar. E de alguma forma, eles ainda pensam que sou eu que estou a segurar a faca. Pensei em quando éramos crianças, eu e a Selena, o não dos vizinhos à mentira e o castigo que eu suportei sem protestar. Eu tinha ouvido esta frase antes numa voz diferente. Não chateis a tua irmã. A história não se tinha repetido, tinha evoluído, e agora tinha dentes. Naquela noite, enviei e-mails para 3 escritórios de advocacia diferentes, um em Charlotte, um em Raleigh e um aqui em Asheville. Não esperei por referências, não duvidei. Depois procurei terapeutas infantis na área. Marquei um com 5 estrelas e ótimas críticas, e depois finalmente encontrei um para mim. Eu não estava a planear uma guerra. Eu estava a escolher não morrer na de outra pessoa. Porque por todas as vezes que engoli a minha voz, sorri quando quis gritar, sentei-me em segundo plano em relação a uma irmã que defendi durante anos, eu estava farta. Se eles queriam a Marina tranquila e complacente, eles a enterraram quando enterraram a verdade. Não bati a porta quando saí, não chorei, não atirei nada. Apenas fechei a gaveta calmamente, dobrei a última camisa na minha mala e escrevi uma nota para o meu filho em letra cursiva que ele não seria capaz de ler durante anos. És amado, estás seguro, e um dia vais entender. Beijei o topo da sua cabeça adormecida, aconcheguei a sua raposa de peluche favorita nos seus braços e deixei o silêncio embalá-lo. Elias ainda estava a dormir ou a fingir que estava, de costas sem despedidas oferecidas nenhuma necessária. Na cômoda deixei a minha aliança de casamento num prato de porcelana ao lado de um envelope selado marcado para o seu advogado. Dentro estava tudo o teste de ADN, impressões de extratos financeiros, cópias de recibos, datas e horas. Não gritava, sussurrava a verdade em preto e branco. A primeira respiração que dei depois de sair pareceu raspar as minhas costelas. Eu não tinha percebido o quão superficialmente estava a respirar naquela casa. Instalei-me num apartamento de curta duração no lado leste de Asheville, mobilado eficiente bege. O colchão estava diretamente no chão e não havia fotos nas paredes. Mas pela primeira vez em meses, o meu corpo afundou-se num espaço que não cheirava a traição. Chorei naquela noite não pelo que tinha perdido, mas pelo que tinha carregado por tempo demais. Ao meio-dia do dia seguinte, as mensagens começaram. Elias, tu foste embora sim. Elias, o que estás a fazer, Marina? Elias, precisamos de falar. Isto não é só sobre ti. Elias e o Tobias. Eu não respondi. Ele não estava a enviar mensagens para fechar o assunto. Estava a enviar mensagens para controlar.
No dia seguinte, dei entrada no pedido de divórcio. Carreguei tudo através do portal online do advogado. Sem drama, sem longas cartas, apenas datas, factos, silêncio. Naquela noite preparei uma chávena de chá e observei o vapor subir como fumo de uma vida passada. O telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de voz. Não ouvi. A hora da mensagem disse-me tudo o que precisava às 10h07 da manhã. O arrependimento sempre acorda tarde e nunca aprende a sussurrar. 3 dias depois, a minha mãe apareceu. Não sei como ela conseguiu o endereço. Provavelmente Elias ou Selena, talvez ambos. Ela bateu como se tivesse o direito de entrar. Abri a porta porque queria olhá-la nos olhos. Ela segurava um recipiente de sopa. Estás pálida, disse ela. Pensei que pudesses não estar a comer. Mãe, estou bem. Ninguém está bem num lugar como este, ela murmurou entrando sem permissão. Isto é frio, não parece contigo. Também não cheira a traição, respondi. Ela colocou a sopa na bancada como se isso provasse algo. Estás a arruinar a família Marina. Eu não me encolhi. Eu tinha ensaiado este momento na minha mente por anos. Não, mãe, tu deixaste-a apodrecer. Eu só me estou a recusar a dormir nela por mais tempo. Ela abriu a boca chocada, talvez até magoada, mas eu afastei-me antes que ela pudesse encontrar a sua frase habitual sobre a paz ou o que a Selena tinha passado. Depois que ela saiu, fechei a porta. Comecei a terapia na semana seguinte. Na primeira sessão apenas chorei. Na segunda falei. Na terceira, comecei a respirar de um lugar mais profundo. Escrevia no meu diário todas as manhãs e às vezes à noite. Escrevia sobre o casamento, a forma como a Selena se tinha inclinado para o Elias como se fosse natural, o peso do silêncio que se seguia a cada traição. Fiz uma folha de cálculo, não de finanças, mas de tudo o que eu tinha perdoado, só para o ver, só para o nomear. E depois fiz outra de coisas que nunca mais perdoaria. Acendi uma vela na janela naquela noite, deixei-a queimar até a cera enrolar. Partir não foi impulsivo, não foi teatral. Ficar teria sido. E assim que comecei a acreditar que finalmente poderia ser livre, abri a porta numa tarde de quinta-feira chuvosa, e lá estava ela, Selena. De pé na tempestade, o cabelo encharcado, os lábios a tremer não de frio, mas de algo pior. Nos seus braços estava o Tobias. A chuva não tinha parado desde a manhã, e no final da tarde soava como um aviso batendo forte contra as janelas, fazendo todo o apartamento parecer menor do que já era. Eu tinha acabado de me sentar com uma chávena de café morno quando a batida veio, não urgente, mas também não casual. 3 batidas lentas. Abri a porta e lá estava ela. Selena encharcada, os braços a tremer, segurando o Tobias como se ele fosse o seu escudo e o seu bilhete de entrada. Ela parecia um fantasma. Rímel escorrido, lábios azuis de frio cabelo a cair em cachos molhados sobre o rosto. Sem mala, sem bolsa, sem guarda-chuva. Apenas uma criança nos braços e olhos que diziam por favor. Eu não sabia para onde mais ir, disse ela, a voz pequena a quebrar como vidro. Eu afastei-me. Ela não esperou por um convite, apenas cruzou o limiar como se ainda fosse seu direito. Como se não tivesse detonado a minha vida alguns meses antes. Tobias mexeu-se nos seus braços, mas não acordou. A sua bochecha repousava no ombro dela calmo, como sempre. Ele parecia saudável, limpo, amado. Isso doeu mais do que eu esperava. Vou buscar uma toalha, disse eu calmamente. Entreguei-lhe, e ela secou o rosto dele primeiro, depois o dela. Ela não pediu para se sentar. Desabou no sofá, como se a gravidade estivesse a fazer todo o trabalho. Eu não me sentei. Fiquei em frente a ela, de braços cruzados, a mandíbula tensa. Elias foi embora, disse ela. Saiu há 2 noites. Disse que ia limpar a sua vida, o que quer que isso signifique. Mas ele esgotou a conta conjunta antes de sair. Eu tenho 712 zeros no meu nome. Eu não respondi. O contrato do meu apartamento estava no nome dele. Quando o aluguel não passou, eles trancaram-nos. Ainda assim, eu não disse nada. Os seus olhos moveram-se para a pequena kitnet atrás de mim. Não como desde ontem. Apontei para a cozinha. Há sopa no fogão. Sabes onde estão as tigelas? Ela piscou. Estás a falar a sério. Não sou tua inimiga, Selena, mas também não sou tua tola. Por um momento nenhuma de nós falou. O único som era a chuva a bater nas janelas e a respiração suave e rítmica do Tobias. Eu estraguei tudo, sussurrou ela, a colher a tilintar contra a tigela de cerâmica. Eu sei que estraguei. Não, eu disse. Tu destruíste coisas. Isso é diferente. Ela olhou para cima, os olhos vermelhos. Tu sempre tiveste tudo em ordem. Eu estava a afogar-me, Marina, e ele estendeu a mão para mim. Ele era meu, eu disse. E tu sabias disso. Ela encolheu os ombros. Ele veio de boa vontade. Essa frase cortou mais fundo do que qualquer outra coisa que ela pudesse ter dito. A voz dela falhou. Eles estão a processar-me, Marina. Os meus seguidores viraram-me as costas. Perdi 2 grandes contratos com marcas. Alguém vazou fotos antigas da faculdade.
O Elias disse que me ajudaria a resolver tudo, mas agora ele foi embora. Eu não consigo fazer isto sozinha. E tu trouxeste o Tobias para isto. Ela baixou a cabeça. Eu não sabia quem mais nos aceitaria. Tu não pensaste no que isso faria a mim e a ele. Eu pensei, ela hesitou, depois olhou para mim com um tipo de esperança vazia. Pensei que ainda te importarias. Eu ri não de humor, mas de incredulidade. Deixaste-me a sangrar e agora queres as minhas ligaduras. Ela não tinha resposta, apenas olhou para o chão como uma criança à espera de castigo. Aproximei-me e levantei suavemente o Tobias dos seus braços. Ele mal se mexeu enquanto eu o levava para o quarto e o aconchegava. O cabelo dele cheirava ao mesmo shampoo que eu costumava comprar para ele. Os seus pequenos dedos enrolados contra o cobertor. O meu peito doeu com uma familiar sensação de proteção. Quando voltei, Selena estava sentada onde a tinha deixado as palmas das mãos nos olhos. Tu deves ir-te embora, eu disse. Tu não podes ficar aqui. Ela olhou para cima bruscamente. Mas o Toby, ele fica. O quê? Tu podes ir embora, Selena, mas a criança fica. Eu vou resolver a parte legal mais tarde, mas esta noite ele fica comigo. A sua voz subiu. Tu não podes fazer isso. Tu não és a mãe dele. Eu não a deixei terminar. Eu nunca fui legalmente nada para ele, certo. Apenas a mulher que o alimentou, o deu banho, o levou para a escola, secou as lágrimas. Mas sou a única mãe que ele alguma vez conheceu. Ela abriu a boca novamente, mas o olhar nos meus olhos parou-a. Isto não é uma discussão, eu disse. É uma linha na areia. Selena olhou para mim, para o corredor onde o Tobias tinha desaparecido, e depois de volta para mim. E naquele momento, eu vi o exato segundo em que ela percebeu que esta versão de mim não era aquela que ela costumava manipular. Ela levantou-se lentamente, os olhos vidrados. Eu volto amanhã. Não, vais ter notícias do meu advogado. Estás a falar a sério. Nunca estive tão a sério. Ela moveu-se em direção à porta, depois parou. Ele ainda te chama mamã. Eu sei. Fechei a porta atrás dela antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. E foi aí que a tranquei. Não apenas a porta, mas a parte da minha vida, onde eu deixava que outras pessoas me reescrevessem. Selena ficou imóvel na porta, a camisa encharcada, colada ao corpo, a boca ligeiramente aberta. Ela piscou 2 vezes, como se não conseguisse processar o que eu acabara de dizer. Tu não podes simplesmente afastá-lo de mim. Ela sibilou. Ele é meu filho. Dei um passo à frente e a minha voz calma, mas firme. E eu criei-o durante 7 anos enquanto tu te esgueiravas, mentias e me deixavas acreditar que ele era meu. O rosto dela contorceu-se. Parte dor, parte raiva. Ela tentou passar por mim em direção ao quarto, mas eu bloqueei-a com o meu corpo. Isto não é vingança, Selena. Isto é proteção. Ela desabou caindo no chão como se os joelhos tivessem cedido. Chorou nas palmas das mãos, mas eu não a alcancei, não a consolei. Essa versão de mim já não existia. Mais tarde naquela noite, dei entrada na papelada para a guarda de emergência. Eu tinha as datas, os registros, as mensagens de texto, as declarações de amigos e de alguns corajosos ex-colegas da Selena que a tinham visto deixar o Toby sozinho por horas, em sessões de fotos de marcas. Tudo o que eu precisava estava no lugar. Não lhe contei. Deixei que o tribunal fizesse isso. A assistente social chegou 2 dias depois. O Tobias e eu tínhamos acabado de pintar um foguete de papelão quando ela bateu a porta. Ela entrevistou-me primeiro, depois a Selena. O Tobias sentou-se no colo dela inquieto quando ela perguntou: "Quem é a tua mãe?" Ele não hesitou. "Marina", disse ele. Não sei se a Selena ouviu isso, mas eu ouvi. O tribunal concedeu-me a custódia temporária dentro de 1 semana. Elias não contestou. Ele estava em algum lugar em Nevada inatingível. E Selena? Ela desabou. O seu nome começou a ser tendência online não pelas suas habituais publicações de moda ou rotinas matinais de batidos, mas por causa de capturas de ecrã vazadas de uma conta falsa. Nelas, ela zombava de mim e chamava-me de doméstica de baixo nível. Dizia que eu transmitia vibrações de mãe chata. E que Elias só ficou com ela por causa do seguro. Os mesmos seguidores que antes a idolatravam, agora a atacavam em todas as publicações. As secções de comentários tornaram-se sombrias cruéis. Alguns dias depois disso, ela publicou um vídeo com lágrimas escorrendo, olhos inchados, enrolada numa manta. Ela disse que estava quebrada, que as pessoas não entendiam a pressão de estar sob os holofotes e que os erros não deveriam definir uma pessoa para sempre. Assisti a tudo. Nenhuma vez ela disse o meu nome. Nenhuma vez ela pediu desculpa. Naquela noite, aconcheguei o Tobias na cama e sentamo-nos na varanda. O ar estava fresco. Ele segurava um picolé numa mão e encostava a cabeça no meu ombro. "Eu vou vê-la de novo?" ele perguntou. Olhei para a lua antes de responder.
algum dia se ela se tornar alguém que mereça ser vista. Ele não perguntou mais nada, apenas chupou o seu picolé em silêncio. Selena voltou algumas vezes, uma vez para deixar uma caixa de coisas do Tobias, uma vez para exigir uma segunda chance, e finalmente uma noite descalça e quebrada, para se sentar na minha varanda e perguntar: "O que tenho que fazer para me perdoares?" Eu respondi honestamente: "Eu não sei, e já não é o teu tempo." Ela olhou para mim por um longo tempo, depois levantou-se, virou-se e desceu o caminho descalça. Eu observei até que ela desapareceu na esquina, a sua silhueta engolida pelas luzes da rua e pelo asfalto molhado. Quando entrei, não me senti vitoriosa. Não senti que tinha ganho, senti-me segura. E isso era o suficiente. Não acendi uma vela. Não bebi nada. Sentei-me no silêncio e deixei que se instalasse sobre mim como uma colcha que eu mesma tinha costurado fio por fio, escolha por escolha. Eu não precisava que a Selena fosse punida, escrevi no meu diário naquela noite. Eu só precisava que ela não estivesse por perto. Selena desapareceu na noite descalça e a tremer, deixando para trás um silêncio que não doía. Ele limpou o ar. Depois que ela saiu, fiquei na porta por mais um momento a ouvir. Mas não havia mais desculpas a vir, nem mais explicações, apenas a chuva contra o concreto e o zumbido tranquilo da paz começando a enraizar-se dentro de mim. Meses se passaram e eu e o Tobias nos estabelecemos no nosso novo ritmo. Levar à escola, panquecas aos domingos, passeios ao parque. Ele adorava ver os patos. Eu adorava vê-lo rir de novo. Lentamente, a minha vida deixou de ser um plano de recuperação e começou a ser apenas vida. Eu estava a dobrar roupa numa manhã de quinta-feira com o cheiro de algodão quente e amaciador no ar quando o telefone tocou. Era a minha mãe. Quase deixei ir para o correio de voz. "Marina", disse ela, a voz já tensa. Ela foi embora. O meu estômago não revirou. Eu continuei a dobrar. "O que queres dizer?" Ela mudou-se e foi embora. Sem endereço, sem número de reencaminhamento. Nada. A voz dela falhou. Achei que devia saber. Pela primeira vez em muito tempo, não fui eu que chorei durante uma chamada com a minha mãe. Não disse muito, apenas ouvi. Depois finalmente disse: "Tu criaste-me para ser silenciosa. Estou a aprender a estar segura." Ela não entendeu essa frase, eu sentia, mas também não discutiu. Depois que desligamos, fui dar um passeio com o Tobias pela trilha do bairro. Ele correu à frente segurando um pau como uma espada, gritando: "Defende o forte." Eu sorri, não corri atrás dele, eu sabia que ele voltaria. Na mesma semana, o meu pai começou a visitar novamente. O Francisco apareceu com um quebra-cabeças debaixo de um braço e um saco de pêssegos debaixo do outro. Ele parecia mais velho do que eu, me lembrava um pouco mais lento, mas cumprimentou o Tobias com um carinho que eu não via há anos, e chamou-me de miúda, novamente como se nenhum tempo tivesse passado. Perguntei-lhe uma vez: "Por que agora?" Ele olhou para o seu café e disse: "Porque eu devia ter te protegido naquela altura, e porque não quero morrer sabendo que fiquei calado quando mais importava." Eu não o perdoei naquele dia, mas abri espaço para ele tentar de novo. Eventualmente, comecei a frequentar um círculo de apoio a mulheres num centro comunitário local. Um mês depois, fui convidada para coliderar. Nunca contei a minha história, pelo menos não na íntegra. Não precisava. Eu ouvia e essa escuta curou mais do que falar alguma vez. Uma noite depois de uma reunião, eu fiquei para trás. A sala estava vazia e as cadeiras ainda em círculo, e eu tirei uma carta que tinha escrito semanas antes, mas nunca enviado. Era dirigida a Selena. Nela escrevi: "Não te perdoo porque pediste. Perdoo-te porque me recuso a carregar mais o peso. Mas nunca mais terás acesso a mim. Nem a mim, nem ao Tobias, nem a quem me tornei." Dobrei-a, coloquei-a de volta na gaveta a que pertencia. Não na caixa de correio, não nas mãos dela. Apenas selada, terminada. Mais tarde naquela semana, o Tobias perguntou-me: "Por que é que eu não a vejo?" Parei, depois ajoelhei-me ao lado dele e peguei nas suas mãos. "Algumas pessoas ensinam-nos a amar", eu disse. "Outras ensinam-nos quem não devemos tornar-nos." Ele pensou nisso por um momento, depois abraçou-me tão apertado que mal conseguia respirar. "Estou feliz por te ter", sussurrou ele, e assim eu soube que tinha acabado de esperar por um desfecho que não precisava de plateia. Selena desapareceu da vista do público. A sua marca desmoronou-se silenciosamente, sem escândalo, desta vez apenas indiferença. Elias casou-se novamente dentro de um ano. Vi uma foto na página de uma conhecida em comum. A sua nova esposa usava um vestido cor-de-rosa pálido e tinha um sorriso que eu não reconhecia. Não senti nada, nem raiva, nem tristeza, apenas espaço. E eu gostei do espaço. A justiça não bateu à minha porta, não precisava. Ela sussurrou e permaneceu. Eles perderam uma versão de mim que pensavam que sempre se dobraria. Eu ganhei a versão que nunca se quebra. Às vezes, a maior força é ir embora, não com raiva, mas com clareza.
Marina não lutou para vencer. Ela escolheu a paz, em vez do caos, a verdade, em vez do conforto. E ao fazê-lo, ela mostrou-nos que proteger o seu coração mesmo da família não é traição, é sobrevivência. Já teve que escolher a si mesmo em vez de alguém que amou. Deixe-nos saber nos comentários e se achou esta história comovente. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias de drama familiar reais e emocionantes que nos lembram que a cura não é barulhenta, mas é poderosa.